encontro com o autor, eu vou conversar com César Roberto Bittencourt. Ele é doutor em Direito Penal, advogado criminalista e professor de Direito Penal da PUC do Rio Grande do Sul. César está aqui para falar sobre sua obra, Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas. Olá, César, muito obrigada pela sua presença. Um prazer, Carol. Satisfação estar aqui com você. Obrigada. No começo da obra, você fala sobre a antiguidade, passa pela Idade Média, até chegar à Idade Moderna. Nesse sentido, como é que surgiu a pena de prisão? A prisão enquanto pena, prisão-pena, é uma resposta penal moderna, se nós examinarmos a civilização. Na realidade, surgiu no século XVI, mais especificamente em 1552, por ali na Inglaterra. Mas ficou sepultado uns 2 séculos, mais ou menos, e depois, então, retomou como uma medida de punir mais eficaz na época. Mas o auge, o apogeu da pena de prisão, nós vamos encontrar lá em meados do século XIX, 1850, por aí, 1860. E antes mesmo que esse século termine, já entra em crise, já entra em decadência, ou seja, você constata que ela não atingia os objetivos que se propunha. Ao invés de combater com eficácia a criminalidade, ela estimulava, incentivava a reincidência, piorava o condenado. Quer dizer, então, a crise do sistema penitenciário, a crise da pena de prisão propriamente, ela é bastante antiga, tem mais de um século. E César, quais são as funções da pena no Estado Democrático de Direito? Para começar, a gente precisa lembrar que a pena, ela tem que ser a última ratio, como direito penal, ou seja, a pena de prisão deve ser reservado somente para aqueles indivíduos perigosos que precisam ficar segregados, sob pena de inviabilizar a nossa vida em liberdade. E também para aquelas infrações mais graves, para os crimes com penas maiores. No Brasil, nós estamos trabalhando com essa hipótese acima de 4 anos. Então, essa pena, e particularmente a pena de prisão, tem a função, em primeiro lugar, de prevenir a prática do crime. Isso funciona como uma certa ameaça, que o indivíduo tenha noção da gravidade daquilo que está praticando e seja desestimulado a fazê-lo. E tem também uma finalidade implícita, e decantada, e escrita, constante de constituições e de códigos, que é a recuperação, a ressocialização do indivíduo. Ou seja, é uma falácia, uma grande mentira que se escreve nas constituições, nos códigos, que a função da pena de prisão é recuperar o indivíduo para a sociedade. E é impossível se recuperar para a vida da sociedade alguém vivendo em não sociedade, alguém vivendo recluso, numa sociedade carcerária, uma sociedade diferente. Ou seja, num local onde o indivíduo ou ele piora, ele tem que se transformar iguais aos seus pares internos até para sobreviver. E, evidentemente, o indivíduo que entra na prisão sai de lá muito pior que entrou. Eu tenho dito, Carol, que, na realidade, o sistema penitenciário é uma fábrica de delinquentes. Um indivíduo que é um simples batedor de carteira, que é preso por qualquer coisa insignificante, é colocado na prisão onde ele vai aprender a delinquir. Ele vai fazer o seu pós-graduação, o seu aperfeiçoamento, vai fazer o seu aprendizado. E até para sobreviver nesse meio, ele tem que aprender. Ele tem que se transformar num grande delinquente. Ele tem que se mostrar que ele tem condição. E isto é, ele acaba saindo de lá muito pior que entrou. A liberdade é apenas um dos aspectos que ele perde. Ele perde a dignidade, primeira coisa, ele perde a honra, ele perde a identidade, ele vira um número, ele vira estatística, é violentado sexualmente, ele sofre todos os tipos de contágio, de doenças infecto-contagiosas, de AIDS, etc. E vira um trapo. Um indivíduo um animal enjaulado. E sai de lá, evidentemente, mais revoltado, pior do que entrou. César, eu gostaria de continuar conversando sobre esses problemas que envolvem o nosso sistema prisional. Mas a gente pode continuar esse assunto no próximo bloco? Ok, com certeza. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com Iluminuras. Hoje no encontro com o autor eu estou conversando com o doutor em Direito Penal, advogado criminalista e professor de Direito Penal da PUC do Rio Grande do Sul, César Roberto Bittencourt. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas.
César, no bloco anterior, nós começamos a falar sobre os principais problemas que envolvem o nosso sistema prisional. Mas existem outros também graves, como, por exemplo, a questão sexual dos detentos. Fala um pouquinho mais sobre esses problemas para a gente. Sabe que é uma coisa dramática, uma das coisas mais importantes em termos de dignidade humana, de liberdade, de identidade, é a privacidade e a liberdade sexual. E um dos graves problemas, dos mais sérios que eu reputo no sistema prisional é exatamente a violência sexual. Quer dizer, às vezes a gente tem notícias, inclusive, que as próprias autoridades se encarregam de encaminhar um jovem, alguém, uma autoridade, uma pessoa de nível cultural, social um pouco melhor, com certo prazer, com escalar as feras para ser violentado sexualmente. Isso, infelizmente, é uma constante. Tem um problema psicológico, tem um problema sociológico. Você precisa entrar numa nova comunidade, você precisa entender o código do recluso, você precisa ser um deles. E o mais grave que nós temos também hoje é que se criou aumentos de penas, se agravou as sanções penais para o indivíduo que participar de organizações criminosas, de um grupo organizado. Quando se chega na prisão, a primeira coisa, a primeira pergunta que te botam na jaula é perguntar qual é o teu grupo, qual é a tua organização criminosa, PCC, Comando Vermelho. Você não tem opção, você tem que participar de um ou de outro. E isto é crime, aumenta a pena, fica mais grave. E você, para sobreviver lá dentro, vai ter que se inserir num desses contextos, né? César, estamos falando dos problemas. Agora, quais seriam as soluções imediatas para tentarmos resolver essa questão penitenciária no nosso país? Resolver é impossível, né? Mas nós temos como minimizar, como melhorar. Nós temos, para começar, tem coisas imediatas e precisamos pensar também a médio e longo prazo. O grande mal brasileiro é o imediatismo. Isso aqui é para hoje. Agora, se for para o ano que vem, bom, isso não é problema meu, já não vou mais estar no governo. Bom, a gente precisa trabalhar com pensamento médio e longo prazo. Eu acho que o Ministério da Justiça tem feito algumas coisas interessantes ultimamente e o Conselho Nacional de Justiça também trabalhando com uma certa determinação na busca da efetividade das penas alternativas, na efetividade de tornar exequível a operacionalidade do judiciário, dos juizados especiais civis e juizados especiais criminais. Há umas políticas também do Ministério da Justiça para criar centrais de penas alternativas. Tudo isso, Carol, ajuda muito, porque nós esvaziamos um pouco. Porque temos que trabalhar também, é importante que a mídia trabalhe, vai mudar a mentalidade das pessoas e entender que penas alternativas também é punição. Mas, por outro lado, há uma grande falha, este é um dos maiores problemas e é culpa do poder. Afinal de contas, nós estamos no Estado Democrático de Direito, que chamou assim o poder de punir. Por exemplo, é cuidar do egresso daquele indivíduo que sai da prisão. O indivíduo sai da prisão depois de cumprir a sua pena e vai fazer o quê? Estou procurando um jardineiro, por exemplo, estou entrevistando pessoas, tudo bem, chega um deles que é o egresso. No fim da conversa, eles precisam dar uma informação para o senhor. E eu cumpri pena, saí lá, faz 5 anos que eu entrei, mas eu estou recuperado, prometo para o senhor que eu vou ser direitinho, coisa assim. Pois é, sabe, eu tenho mais 2 caras para ser entrevistado. Então, na próxima semana, você me telefone que eu vou verificar quem é que foi eleito. E já corto o indivíduo. A sociedade faz assim. Quer dizer, a sociedade faz e o governo também faz. O governo não dá emprego para ninguém. Não existe uma política do egresso. Eu preciso que esse indivíduo que sai da prisão tenha um local para trabalhar, para sobreviver dignamente, honestamente. Como ele sai de lá, fecham as portas, a sociedade civil fecha as portas, o comércio fecha, o poder público também fecha. Ele vai fazer o quê? Com melhores boas vontades, ele não vai aguentar, então ele precisa sobreviver. Quando todo mundo fecha as portas, ele volta a delinquir. Então nós temos realmente muitas coisas a fazer, mas são tantas coisas que é impossível se resumir tudo isso. Mas precisa, acima de tudo, vontade política, dotação orçamentária, investir no sistema penitenciário, nas alternativas do sistema penitenciário, e a população precisa ir aprendendo, descobrindo que a prisão é para crimes graves, para indivíduos perigosos, e que as outras alternativas também são eficazes. O indivíduo tem que ter efetividade, o Poder Judiciário tem que criar um sistema de vigilância, comissário de vigilância. Tem os filmes americanos, está cumprindo pena alternativa, tu vai fiscalizar, está menos, não passou, então um vigilante pode fiscalizar 200 por dia.
não é tão caro assim, mas tem que ter efetividade, para você realmente saber, esse cara está cumprindo pena. E que a população vai tomando consciência disso, porque nós não temos dinheiro nem para hospitais, nem para colégios, e vamos ter para sistema penitenciário? Nunca teremos. Então, não vai melhorar se nós não tivermos uma dotação séria. César, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela sua obra. Obrigado, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Desculpe que é muito difícil se sintetizar tanta coisa em poucos minutos. Vai ser um grande prazer. Imagina, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado a você.